Fala meus jovens, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Kael e eu sou o Kael. E neste vídeo a gente vai falar sobre o filme que saiu agora, semana passada, acho que começo agora de março de 2026, na Netflix, chamado Máquina de Guerra. Obviamente, por sair na Netflix, eu não vi esse filme no cinema, então eu tô em casa, por isso que eu tô diferente aqui visualmente, né? Porque normalmente eu chego do cinema, então eu tô um pouco mais arrumado, então não, hoje eu tô um pouco mais casual. Ó, quem vê pensa que eu ando todo emperequetado, né? Mas tudo bem. Mas é isso, pessoal. A gente vai falar desse filme que eu acabei de assistir aqui. E, desde já, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo de um lançamento, seja no streaming, no cinema ou alguma série. E fora os shorts ali, vídeos de outros vídeos ali que eu vou estar soltando pra vocês. Bom, eu não vou enrolar muito, esse aqui vai ser um vídeo também feito no mesmo formato que eu fiz no meu último vídeo, que foi o Iron Lung, onde eu vou falar com spoilers, sem spoilers e também o que dava pra salvar do filme. Antes de eu começar a falar do filme, a primeira coisa que eu quero falar é sobre o trailer. Eu assisti o trailer logo após eu assistir o filme, e o trailer até que não entrega tanta coisa. Se ele não tivesse ali uns 20 segundinhos a menos, eu acho que seria um trailer perfeito, mas ele entrega algumas coisas ali que até podem estragar a experiência de quem consegue meio que já entender o que vai acontecer no filme. Mas o trailer eu achei bom, tá? Não estraga a experiência, pelo menos apesar que eu assisti logo depois de assistir o filme, eu acho que ele não estragaria a minha experiência, tá? Então eu gostei do trailer, ele não mostra muitos detalhes ali de como a trama se fecha. E ele tá montado fora de ordem e tal, então bem legal o trailer, então sem problemas, né? Apesar de eu só ter assistido depois do filme, como eu sempre costumo fazer. Outro ponto que eu quero falar sobre a parte técnica, né? Primeira coisa que eu tenho que falar do diretor, esse eu anotei o nome, é o Patrick Hughes, segundo, não sei se é porque faz parte do nome dele ou não, mas tem um 2 no nome dele. E eu só conheço ele, pelo que eu vi aqui na minha pesquisa, eu conheço ele de um filme que eu realmente já sabia que ele tinha feito, que era Mercenários 3, mas tem um filme que ele fez que eu gosto, eu achei bem legal quando saiu, que é O Homem de Toronto. Pra quem não assistiu esse filme, eu recomendo, eu gostei desse filme. Não vou entrar em muitos detalhes, mas, bom, assistam. Além dele, na direção, a gente tem como elenco, obviamente, o Alan Ritchson, né, que é o protagonista do filme. Ele interpreta um personagem que no filme nunca é dito o nome dele, mas a gente vai chamar ele de 81, e depois eu explico isso pra vocês. Também temos o Dennis Quaid, que ele interpreta acho que é um major, eu não sei, ele não é general, acho que ele é um major. É chamado Sheridan, que ele é o líder ali, o cara que encabeça ali toda a academia dos Rangers ali no filme. Rangers que eu tô falando é um posto militar, tá? Não tô falando de Power Ranger não, tá, pessoal? E também temos o Jay Courtney, que ele também tá no filme, e eu não sei se o pessoal lembra dele, eu lembro dele de alguns filmes mais antigos e também de um recente, mas o que eu mais lembro dele é de dois filmes ali que ele tava como protagonista, que é o Exterminador do Futuro Gênesis e o Duro de Matar, Um Bom Dia para Morrer, alguma coisa assim, que se passa na Rússia. Eu lembro dele bastante desses dois filmes, mas eu sei que ele também tá em Esquadrão Suicida, ele faz o Capitão Boomerang, e ele também tá em Animais Perigosos, ele faz o vilão do filme. Enfim, esse cara também tá em vários filmes ali que tá fazendo sucesso ultimamente. Ou não, né? Tô falando também de alguns filmes velhos. Mas enfim, eles são os principais nomes ali do elenco. Tem até algum ator ou atriz famosa ali, mas assim, que eu reconheço de outros filmes, mas não agrega muito, tá? Não salta aos olhos igual esses três que eu citei. Tirando isso, o que eu posso falar também da própria Netflix? Esse é um filme que eu notei que a Netflix não usou muito a formulazinha dela de lacrate, tá? Essa aqui tá livre. O que é bom, porque ele entregou a Netflix conseguiu entregar um filme divertido, que não tem nenhum tipo de agenda, ela mostra muito mais uma situação e um drama, entre aspas, tá? Militar ali. Isso é bom, eles não quiseram empurrar nenhum tipo de agenda, eu gostei disso, tá? Nossa, muito bom. O filme, ele te propõe algo, pelo trailer ali, o que ele vende no trailer ele entrega no filme, e entrega coisas mais além do trailer, lógico, né? E também ele consegue entregar a história sem nenhuma agenda, então isso foi ótimo. Netflix, grande acerto. Falando isso, os efeitos especiais são legais, gostei do que eu vi ali a nível de fotografia, montagem, tudo. Não tem muito defeito esse filme, até porque a direção e montagem é bem competente. O que eu senti um pouco de falta, que eu posso falar aqui, trilha sonora um pouquinho melhor, mas isso não estraga o filme de nenhuma maneira. Até porque o grande lance do filme, o que esse filme ele é, o trailer já mostra, mas esse filme ele é um filme de perseguição, e isso eu achei animal.
Cara, é muito bom. Então agora entrando mais no filme sem spoilers, o que eu vou falar aqui tem no trailer. A gente acompanha a jornada de um soldado que nunca é falado o nome dele. E aí quando ele vai lá pra tentar se tornar um Ranger, né, que ele tem que fazer um curso ali e tal, eles dão pra ele uma numeração pra todo mundo e ele é o número 81. Como não é falado o nome dele durante todo o filme, ele fica conhecido apenas como 81. Além disso, o que acontece? Ele sofre um trauma logo no começo do filme, então essa primeira cena, onde ele perde o irmão dele, que é o personagem interpretado, inclusive, pelo Jay Courtney, e ele fica com estresse pós-traumático e tal, e um pouco antes do irmão dele morrer, o irmão dele convence ele a os dois irem se tornar Rangers. Né, que era o sonho deles quando eles eram adolescentes e se alistaram ali nas Forças Armadas e tal. E ele topa, tal, meio relutante, mas ele topa, porque ele diz que tá muito velho e tal, o irmão dele convence ele. Imediatamente após acontecer isso, né, que ele tinha ido socorrer o comboio do irmão dele, uma vez que ele é engenheiro, logo ele foi lá porque tinha quebrado o carro do comboio. Imediatamente a hora que o irmão dele convence ele que ele tá indo embora, o Talibã aparece, mata todo mundo, só sobra ele vivo, e ele pega o corpo do irmão dele e anda por quilômetros ali no deserto, e ele desmaia e tal. É bem tensa essa cena, tá? Ele perde o irmão dele ali de um jeito bem triste, você vê que os dois tinham uma boa ligação, uma boa relação, e ele acaba perdendo o irmão dele nessa situação. E desde que isso aconteceu, ele começa a tentar se tornar um Ranger. Mesmo que ele tenha estourado o joelho nesse ataque aí que o irmão dele morreu, e ele sente muita dor, você vê que ele fica tentando repetidas vezes tentar se tornar um Ranger. E aí a gente acompanha a jornada dele ali, fazendo o curso ali na academia, né, até que vai chegar o que eles chamam da última prova, que é chamada da Marcha da Morte. A gente viu um filme parecido com isso algum tempo atrás, né, mas não tem nada a ver com isso. Que basicamente é a última parte do treinamento lá, e quem passar se torna um Ranger. Beleza, até aí a introdução do filme, e agora eu posso falar um pouco mais sobre como se dá a história, até porque também isso tá no trailer. A Marcha da Morte, ela consiste... Ele chega nessa última fase, tem todo um drama ali, onde ele não se envolve com ninguém e tal, é bem legal essa parte. E quando eles vão fazer essa Marcha da Morte, o objetivo deles é fazer uma simulação de missão, então eles têm que abater uma nave inimiga que caiu ali no território e depois ir para um vilarejo. Essa é a missão deles, e aí eles têm que voltar depois lá pra passar a linha de chegada onde tá escrito os Rangers lá, pra eles se tornarem um Ranger, né? E eles vão fazer essa missão. Quando eles vão pra essa missão, como um pouco antes, o 81, ele tinha quase morrido ali afogado em um exercício dentro de uma piscina, o Major, o Sheridan, né, ele propõe pra eles desistir, porque ele fala, você não tá bem da cabeça, fisicamente você tá ótimo, mas você é um cara que não tá legal psicologicamente. E ele não desiste, ele opta por não desistir, e eles colocam ele então como líder pra liderar esse time da Marcha da Morte. E ele vai mesmo, ele não é um bom líder. Você vê ali que ele tem algumas restrições quanto a isso. Em contrapartida, ele tem um cara que é o Seth, que ele sim é um líder nato, você percebe isso no filme. E o Seth entrega a liderança pra ele, porque ele foi nomeado como líder, e ele faz com que todo mundo siga o 81. Até aí sem problemas, eles estão cumprindo a missão. Eles têm 24 horas pra fazer essa missão de encontrar a nave inimiga ali, destruir ela e depois ir pro vilarejo e depois voltar. E durante essa missão, quando eles estão à noite ali descansando, passa alguma coisa no céu, você não sabe exatamente o que é, mas você tem pistas, porque durante a missão vai mostrando reportagens ali de vários jornais de notícia ali, mostrando que tem um asteroide que vai passar perto da Terra, tal, que a NASA tá vistoriando, e você não sabe exatamente o que é. Aí passa alguma coisa em cima deles, e no outro dia, mais ou menos próximo da onde era pra tá a nave ali que estava indicada no mapa, eles encontram um veículo caído, que estava com um design totalmente diferente. Eles pegam um C4, tentam explodir o veículo, e enquanto eles estão fazendo isso, o 81, ele vê um brilho ali no meio da mata, ele fala para continuar a missão, porque ele vai ver o que é, porque ele acha que pode ser uns instrutores tentando emboscar ele. Quando ele chega lá, ele vê que é um avião caído, aí ele se toca que aquilo lá que eles estão explodindo não é o objetivo, e ele tenta voltar correndo quando eles estouram, e aquela nave que estava caída no chão, que realmente estava com um design estranho, se converte em um robô. Cara, e é um robô, tipo assim, de primeira, eu não gostei muito do design, mas, conforme foi passando o filme, é aterrorizante. Ele usa uns lasers pra mirar em todo mundo. Isso aí tá no trailer, tá? Ele usa uns lasers e ele começa a caçar todo mundo, cara. Todo mundo. É muito legal isso, cara. É animal, mano. Ele é um monstro. E aí isso torna o filme... Isso tudo que eu falei, pessoal, tá, tipo, sei lá, 30 minutos de filme. E o filme deve ter 1h30. Então, cara... dali pra frente é uma perseguição frenética no meio da floresta com aqueles soldados tentando fugir daquilo, que é muito bom. E o pior de tudo, eles estão até armas e tal, mas é tudo festim, então eles não conseguem atirar. As bombas que eles tinham, eles já gastaram. Então, cara, é tenso, porque eles não têm como revidar aquilo, eles só podem fugir. E tanto que, em determinado ponto do filme, pra vocês terem uma ideia, eu cheguei a comentar com a minha esposa que tava assistindo comigo, será que vai ter um jogo disso? Porque ficou muito legal.
A analogia que você faz ali com Nemesis ou com perseguidores de outros jogos de terror ali, implacáveis, cara, é muito na cara, é muito legal, cara. Se quem jogou Left 4 Dead, imagina um tanque que tá vindo atrás de você e você sabe que ele é imparável, ele é uma esponja de balas, que é o caso aqui desse robô. Só que imagina um tanque que joga bomba e atira em você e mira com lasers. Cara, o negócio é muito louco, é muito legal, cara, é muito bom. Antes de eu entrar na parte com spoilers, já vou falar aqui pra vocês. Pra mim, a nota desse filme é 7. Eu gostei pra caramba do que eu vi. É um filme de ação gostoso de assistir, gostei do desfecho, gostei do final, gostei de tudo. Cara, gostei. É um filme muito pipoca, muito gostoso de ver, pra rever, pra assistir com os amigos, pra curtir. É legal pra caramba. Então a partir daqui eu vou começar os spoilers. Então eu vou deixar aqui em algum ponto da tela aqui qual é a minutagem que você tem que ir pra pular a parte dos spoilers antes de eu começar a falar ali sobre alguns outros detalhes do filme. Bom, então, começando os spoilers aqui. Depois que eles acordam a máquina, que ela começa ali, esse robô, né? Tanto que o nome do filme ele é Máquina de Guerra exatamente por causa disso. Depois que eles acordam essa máquina e ele começa a caçar todo mundo, cara, é um negócio, um troço implacável. E ele vai atirando ali, vai dizimando os corpos, ele vai matando todo mundo no caminho e tal. Eles fogem, eles vão até como se fosse como é que eu posso dizer? Uma encosta ali, né? Eles podem cair ali, uma ladeira, né? Eles estão ali todos encurralados e aquela máquina, ela lança uma bomba aérea, como se fosse uma granada assim, e cai ali perto deles, aquilo estoura, eles caem todos ali daquela ribanceira, se quebram inteiros, tem um cara que quebra a perna, um cara que morre, um outro que cai estafelado ali num galho que tava lá. Cara, isso aí por si só já é um desastre. Quando eles chegam lá embaixo, eles tentam salvar todo mundo, ele vê que tem gente morta e tal. O 81, ele tenta voltar pra ver se ele encontra o rádio, né? E a hora que ele chega lá, até tinha um cara que tinha sobrevivido ao primeiro ataque e ele vê a máquina matando o cara e ele descobre que o rádio já era. Ele volta desesperado falando que eles têm que fugir. Eles vão fugir, tem um... Cara, é tensaço essa cena. Tá o cara com a perna quebrada, o cara que morreu, o bicho vai e solta aquele laser em cima deles, eles estão escondidos, o bicho pega um pé, ataca eles fogem, eles têm que passar uma corredeira. Cara, é tenso, é tenso. Eu acho que eu não consigo passar aqui pra vocês quão legal é essa parte da fuga. É legal a parte também que eles vão pra corredeira, que eles caem na corredeira, que eles estão tentando levar o cara que tá com a perna machucada ali numa maca e tal. Eles estão tentando fugir de todas as formas. Tem um lance legal também com a bússola, quando o robô chega perto, as bússolas enlouquecem e tal. Até que a gente chega numa cena que pra mim é a cena mais legal do filme, que é quando eles decidem ir pros vilarejos, fugindo desse robô. Depois o robô dá um pau neles, massacrar mais da metade do esquadrão. E aí eles chegam lá no vilarejo, o vilarejo tá todo destruído. Eles descobrem que aquilo que veio do céu na noite anterior era aquilo caindo do espaço, então meio que eles ligam, né, o Lé com o Cré e descobrem que aquilo é um alienígena e que eles têm que enfrentar aquilo. No vilarejo, a gente tem um blindado, mas não é um tanque, tá? É um blindado mesmo. Só que, e a munição, como o vilarejo foi destruído, tá cheio de corpos e tal, tem munição por ali. A hora que o robô chega lá, que a máquina de guerra chega, um do pessoal do esquadrão tenta pegar a munição, né, pra poder tentar enfrentar ele, mas ele até pega a munição, mas o robô mata ele no meio do caminho. Ele consegue entregar a munição e eles partem com aquele blindado. Cara, é uma cena muito boa, muito boa. A mulher que tá dirigindo, cara, ela é pica no volante, é muito da hora. O cara que tá atirando, o pessoal que tá tentando, cara, é muito bom, só que, meu, eles não têm a menor chance. Aquele robô simplesmente dizima eles. Até que chega uma hora ali que você tem uma sensação, inclusive, que não é um robô, e são dois, porque chega uma hora que eles despistam ele e de repente tem um outro robô em cima de um penhasco que cai ali, vai atrás deles também, e você percebe que são dois robôs. E, só pra resumir, mesmo que você fique naquela dúvida de se era o mesmo ou não, cara, eles são completamente destroçados. Eles só conseguem escapar, porque no último momento ali, quando ele destruiu um pedaço já do blindado, o cara que tava na maca, ele cai, o robô passa por cima dele, né, mas ele não pisoteia ele, que é o 7, justamente o cara que quebrou a perna, lembra que eu falei do líder e tudo mais? E aí, o 81, ele atira, em vez de ele atirar no robô, ele atira no penhasco, e aí as pedras caem em cima dele, eles acabam conseguindo escapar, entre aspas, né, porque aí capota tudo, e todo mundo morre, só sobra o 81. Ele volta, ele vê que o 7 ainda tá vivo, porque o robô passou por cima dele, mas não pisou nele, e ele vê ali que onde está a pilha de pedras, ele chega lá
ele vê que só tem um pedaço daquela máquina de guerra. E ele olha na outra montanha, ele tá se comunicando ali com um laser pro espaço, e ele tá tipo, meu, como que a gente vai fazer pra se livrar disso e tal? Ele vai, resgata o Seth, e aí ele lembra, né, do que ele viu ali, né, desse robô que ele tem como se fosse um respiro na parte de cima, né? Como ele vira um robô, ele fica alto, e ele tem um respiro. Então, a gente nunca sabe se tem um alienígena lá dentro ou não, se é só um robô, a gente não consegue saber isso no filme. Porque o que acontece? Ele arma um plano que ele precisa simplesmente tampar a ventilação desse robô, porque aparentemente ele tem esse respiro para converter esse oxigênio em energia ali, o ar em energia, para poder dar os tiros que ele dá. E aí ele consegue atrair esse robô até uma pedreira que tinha ali na área de treinamento deles, que era uma pedreira particular, que inclusive eles tinham sido avisados ali no começo do filme, que se eles encontrassem a pedreira, eles estavam muito fora da rota, então já sabiam que eles iam estar reprovados. Ele vai até a pedreira, obviamente a pedreira vai ter dinamite, vai ter materiais de escavação e tudo mais, e ele faz uma armadilha para esse robô, atraindo ele para lá, e aí ele enfrenta o robô com um trator, numa cena que lembra um pouco, né, Aliens, mas não é como Aliens, óbvio. E aí ele faz isso jogando brita ali em cima, né, ou minério, eu não sei qual minério que é ali, que ele joga em cima do respiro, que é quente, né, e aquilo derrete, acaba entupindo, e aí graças a esse entupimento lá, o robô acaba entrando em colapso. Lógico, destrói tudo no caminho, porque esse robô ele é literalmente uma arma de guerra, então ele quase não explode. Então o desfecho do combate é algo muito parecido com o que a gente tem no filme Predador, onde ele se autodetona. E aí ele pega o Seth e finalmente ele leva ele até a base lá dos Rangers. E essa cena, eu tô bem que atropelando o filme, por quê? Eu queria contar mais pra vocês, mas tem todo um drama. Lembra que eu falei que ele perde o irmão dele no começo do filme? Ele conta, um pouco antes dele se separar do Seth ali, que ele vai fazer a armadilha na pedreira, ele descobre que o cara que é o Seth, ele era amigo do irmão dele, que quando o irmão dele morreu ele tava de licença e tal, e ele nunca conseguiu contar pro 81 que ele era amigo do irmão dele, porque o 81, apesar de eles estarem lá há 8 semanas, ele não falava com ninguém, porque ele era traumatizado com isso, ele dormia mal e tal, lembra? E aí ele fica meio emocionado, porque o Seth fala, olha, a única coisa que você... É lógico que eu sabia que você era o irmão dele, porque ele só falava em como vocês dois iam ser Rangers incríveis. E aí ele conta que o irmão dele morreu em cima dele, né? Que ele carregou o irmão dele até 90 metros da base, que se ele tivesse conseguido chegar até a base, o irmão dele tinha ficado vivo e ele se culpa disso e tal. E é por isso que ele tenta incansavelmente ser um Ranger, porque ele, na cabeça dele, se ele conseguisse ser um Ranger, ele tinha conseguido deixar o irmão dele orgulhoso. E o Seth até fala que, tipo, cara, seu irmão tem muito orgulho de você, é impossível não ter. E aí, o que ele faz no final do filme? Depois que ele tem todo esse embate e tal, ele pega o Seth e ele também vai todo detonado até a base e ele consegue cruzar ali. Então o final é legal, cara. O final é satisfatório. É uma coisa que eu acho horrível em vários filmes, é quando o final não te entrega aquilo que você quer. E esse filme, ele consegue fazer isso. Você vê ele enfrentando aquele robô, aquela arma de guerra, usando a cabeça, apesar do Alan Ritchson ser um cara grandão, não, ele usa a cabeça pra fazer as coisas, é bem legal. E ele vence simplesmente por uma fraqueza ali, quase que como um golpe de sorte também, porque aquela coisa que tava atrás deles, cara, aquilo é uma versão Exterminador do Futuro ali, brutal. Sabe? Quem assistiu os filmes do Exterminador do Futuro viu aqueles robôs um pouco maiores, é como se fosse algo assim, só que com um nível de tecnologia já avançado desde o princípio. Então é muito foda, cara, é muito animal ver o jeito que aquele robô caça eles. Enfim, ele derrota ele, vai pra base, ele chega na base, o Sheridan vai receber ele, né, pergunta pra ele, uma outra coisa que esse filme acertou também, isso aqui a gente já tá falando quase do epílogo do filme, o Sheridan pergunta pra ele como que ele conseguiu sobreviver, ele chega na base, ele vê que tem outros robôs mesmo, então provavelmente era sim 2 robôs, tá? E o Sheridan fala que eles perderam mais da metade do pelotão porque eles retomaram a base deles porque estavam com outros robôs, então eles abateram 2, 3 robôs ali e perderam metade do pelotão pra isso e ele sozinho ali, sozinho não, né? Eles foram caçados e tal, mas ele basicamente sozinho conseguiu derrotar um deles. Aí ele fala, ó, eles têm um respiro ali em cima, a gente tem que dar um jeito de tampar, não vedar a ventilação deles. Uma vez feito isso, o sistema deles entra em colapso. Cara, uma coisa que esse filme acertou, não acontece igual vários filmes de ficção ou mesmo de terror ou de ação, que é quando o protagonista ele faz algo, dá resultado, e aí vem um filho de um cético que fala, não, isso não vai funcionar, pelo amor de Deus, ou fica desacreditando, ou não quer fazer o plano. Não, nesse filme não, ele simplesmente fala que ele fez isso, o Sheridan olha pra todo mundo e fala, ó, avisa todo mundo, a gente não sabe muito sobre ele, mas se isso funcionou, vai funcionar em outros lugares. Que seria o óbvio. Cara, se você não tem nada que você consegue ou conhece do inimigo, e alguém derrubou ele assim,
tenta de novo. Não tem por que você não tentar. E aí, esse filme pra mim acerta muito. Finalmente, nesse filme, né, o Sheridan convence ele a ser um líder. Ele nomeia ele como Ranger, né, ele cola lá a insígnia no braço dele lá. E ele fala, ó, a gente vai seguir, né, se você topar, a gente tá precisando de um líder, e aí eu queria que você fizesse um discurso lá pro pessoal que ainda tá vivo. Ele vai, faz o discurso, é bem legal. E no final eles estão indo embora ali, né, e o cara tá fazendo como se fosse uma chamada dos soldados que estão lá. E aí a gente se toca de uma coisa, a gente não sabe o nome dele. Que aí ele pergunta, ele vai falando o nome de todo mundo, né? E ele tá lá com aquela mesma roupa, com 81 e tal, dormindo, né, dentro do helicóptero. E o cara fala, alguém sabe o nome dele? Aí o pessoal fala que não, ele, tá. E o filme acaba. Cara, mas o filme ele acaba com um gancho pra uma sequência que eu já quero, cara. Eu quero ver mais daquele universo. E eu adoraria um jogo disso, cara. Então, assim, encerrando a parte de spoilers aqui, eu adoraria ter um jogo desse filme. Ou com esse universo desse filme, que a gente interpreta aquele personagem sem nome. Cara, ia ser do cacete. Muito bom, muito legal, eu gostei muito do filme. Ele me lembra muito jogos que você tem esse perseguidor implacável. E esse é um tipo de desespero, um tipo de sensação que só quem joga esse tipo de jogo, quem já passou por isso em um jogo de tomar uns sustos, fugir do cara, emboscar, tentar enfrentar, cara, é muito legal isso daí. E isso tem no filme, cara, de um jeito que acho que nenhum filme dos Resident Evil já fez. Cara, é muito bom, muito bom. Muito bom, eu gostei demais. O que eu mudaria no filme? Possivelmente a trilha sonora. Eu não gostei, eu achei muito rasa, muito genérica, não tem muita alma. Mas eu tô falando de trilha sonora, tô falando de música mesmo, tá, pessoal? Efeitos sonoros, sonoplastia, tudo show, tá? Não tem o que pôr defeito. Outra coisa que eu mudaria, uma coisa que pra mim não ficou muito crível. Por exemplo, eles estouram 2 C4s ali na carcaça dele e nem arranha. Beleza. Só que quando ele acorda e vira o robô, ele tem articulações. Eles levaram muito tempo ali para poder começar a atacar as articulações. Beleza, eles não tinham armas. Quando eles estavam no blindado, que tinha ali uma, não sei se era uma .50 ou uma 100, não sei, uma 90, não sei. É aquelas armas de blindado mesmo, aquelas balas gigantes, sabe? E o cara tava atirando ali loucamente com aquilo lá, e eles resolveram atirar nas articulações com armas menores. Aquilo pra mim não fez muito sentido, uma vez que tem uma certa coerência ali. Tipo, não ter erros ali estratégicos no filme. E eles resolverem atirar nas articulações com as armas leves e não com a arma pesada, pra mim foi meio que um erro. Um outro erro também, que esse aí eu achei um buraquinho no roteiro, que esse é um pouquinho difícil de engolir. Que é quando eles vão passar a corredeira, eles içam ali como se fosse uma tirolesa e tem um nó no caminho. Só que quando eles vão passar a maca do cara que tá machucado, ele tem aquela... Eu não vou saber o nome agora, mas ele tem como se fosse aquela rodinha, né, de passar em cima da tirolesa. E, obviamente, ela não vai passar em cima do nó, né, porque o nó é mais alto. E, tipo, pô, ninguém previu isso? Isso aí ficou meio... Mas tudo bem, fez parte do filme. Só que eu daria outro drama, eu faria acontecer quase a mesma coisa, só que sem essa parte do nó, porque essa parte do nó pra mim foi meio tosco, tá? Sei lá, cortar a corda ou a rodinha enroscar, alguma outra coisa. Mas a parte do nó ficou tosco. Cara, eu não sei o que mais eu mudaria, eu gostei do filme, gostei muito do filme. Fazia tempo que eu não me divertia tanto com um filme de ação como eu me diverti com esse. E a gente até teve bons filmes de ação ano passado. E mesmo assim eu não consigo me recordar de nada que tenha me divertido tanto quanto esse filme. Então não mudaria tantas coisas, até porque eu dei uma nota 7 para esse filme. Bom, pessoal, é isso. Tudo que eu tinha para falar do filme, com spoilers, sem spoilers, o que dava para salvar é isso. Eu não vou me alongar muito, até porque eu já tô falando aqui há mais de 20 e tralala minutos ali, que agora tem um cronômetro, né, para não fazer um vídeo de uma hora. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por me assistir, muito obrigado por aguentar o meu humor insuportável, até porque, cara, eu tô empolgado com esse filme, eu gostei do que eu vi. Mas é isso, o vídeo vai parando por aqui, agradeço a todo mundo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.